Hoje vamos falar de The Flash, especificamente da série da CW de 2014. E hoje vamos focar no episódio 2 da primeira temporada. Essa é uma série que eu gosto muito, já assisti todos os episódios possíveis da série. E já trouxe um vídeo aqui falando do primeiro episódio e resolvi trazer esse vídeo falando do segundo episódio, que é nostalgia total. Claro, como sempre estou falando aqui no canal, não importa a obra, sempre tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E esse episódio em específico de The Flash não é diferente. Então nesse vídeo vou citar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos que eu encontrei nesse episódio. Vamos começar falando dos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que eu cito aqui é o flashbacks. Esse episódio é cheio de flashbacks, para nos mostrar um pouquinho mais da infância de Barry Allen. E eu achei um recurso criativo e muito bem utilizado nesse episódio para nos mostrar um pouquinho mais da relação dele com o Joey. E foi um recurso que a série teve, que não ficou forçado, pois nos momentos certos eles iam lá e colocavam os flashbacks e nos mostrar um pouquinho mais da infância de Barry e a relação dele, um pouquinho difícil quando ele era criança com o Joey, O segundo ponto positivo que eu cito desse episódio é o vilão, o Multiplex, o cara lá, o Dalton Black, que tem o poder, de criar duplicatas de si mesmo. Eu gostei bastante dessa adaptação dele para a série. As mudanças que fizeram no personagem foi bem interessante, deu certo, funcionou. Nem estou falando da Olise, pois todos os personagens que aparecerem na série, que forem adaptação dos quadrinhos, vão ter a Olise diferente. Afinal, na série, todos os vilões, ou quase todos, surgiram da explosão do acelerador de partículas. Então não estou falando da Olise, estou falando da história. Já que na série, Dalton Black, que é vingança, pois roubaram a pesquisa dele, que ia salvar a esposa dele. E a esposa dele acabou morrendo por causa disso. E ele nem estava interessado no dinheiro que essa pesquisa podia dar, ele só queria salvar a mulher. E além dele ser roubado, a mulher dele morreu por causa disso. Então achei um arco de personagem bem interessante e encaixou bem para a série ali. O terceiro ponto positivo que eu cito desse episódio é no final, quando o Dr. Wells se levanta da cadeira e mata o cara com uma facada. A cena em si já é impactante, é nostalgia total aquela cena. Mas eu cito aqui as falas que ele fala nessa cena específica, pois ele fala que o homem da máscara vermelha ali vai um dia ser conhecido como Flash e que ele precisa ser protegido. Isso não dá algumas pistas, diz ali, a primeira pista é que o Dr. Wells já conhece o Flash, pois o Flash ali naquele momento não era conhecido como Flash, e nem nome tinha ainda, era só o Barry Allen lá, e ninguém conhecia. Então já dá uma dica, que o Dr. Wells podia ser do futuro, afinal ele já conhecia o Flash como Flash mesmo. E a outra dica é que o Dr. Wells estava agindo ali como um protetor do Barry, afinal ele fala que o Barry, o Flash, precisa ser protegido. Então essas dicas aí que acaba lá no final da série sendo revelado como verdadeira, foi bem interessante, E engraçado é que quando tu olha pela primeira vez, é bem difícil de tu imaginar isso, mas depois que tu termina a primeira temporada, tudo se encaixa perfeitamente. E agora vamos falar dos pontos negativos desse episódio. E o primeiro ponto negativo é logo no início do episódio, quando o Barry, ele salva umas pessoas do incêndio, tudo, volta pro laboratório Star, leva uma ralhada, e aí recebe uma ligação que tem uma cena de crime e que o Barry Allen precisa estar lá, para fazer a perícia ali da parte científica,
E aí ele sai correndo no laboratório Star, tem essa cena de química. Só que ele esquece, né, de tocar de uniforme. E lá, né, ele vê uma loja e vai correndo pra loja. E aí a cena corta, né, com ele já vestido com uma roupa civil, vamos dizer assim. E aí fica a dúvida, né? Será que o Bell e Alien roubou aquela roupa da loja ou não? Né? Isso aí acabou me incomodando, pois dá algum indício que o Bell possa ter roubado. Afinal, a série não nos mostrou isso, né? Segundo ponto negativo, acontece no evento que vai eleger, né, o Homem do Ano. E é a primeira vez que o Bell tem contato com o multiplex. E nessa cena específica, um segurança quer deter a gangue, né, do multiplex. Até aquele momento não sabia que era uma pessoa só, né? E o multiplex atira no segurança. E aí o Bell simplesmente sai correndo e salva o segurança. O que me incomoda nessa cena, né, é que ali estava repleto de pessoas, câmeras, e ninguém viu, né, o Bell sair correndo. Ninguém ligou que o Bell era aquele cara do raio vermelho que tava correndo pela cidade, pois ele fez aquilo ali em público, né, não escondeu de ninguém. Aí eles mesmo, que é jornalista, né, não tá do lado dele, praticamente encostado nele, não percebeu. E ainda tem mais a parte dele ser encontrado depois, né, metros dali lá fora, desmaiado. E ninguém, nem a eles, né, associou que ele podia ser esse tal homem do raio vermelho, né, que tava correndo por Central City. O terceiro ponto negativo que eu encontrei nesse episódio é em relação ao Barry. O Barry, né, nesse episódio em específico, começa a ter alguns desmaios por consequência da sua velocidade, né, depois de ficar por causa do metabolismo, né, não tá comendo o suficiente, porque como ele tem um metabolismo mais rápido, ele precisa comer mais agora, né. E aí no início do episódio é mostrar, né, que ele tá desmaiando em alguns momentos. E ele esconde isso do pessoal do Laboratório Star, né? Ele esconde do Cisco, da Clayton. E isso não faz sentido, né? Afinal, os caras estão literalmente ajudando ele nessa questão mais científica dos poderes dele. E ele esconde uma informação vital dessa, que podia ter acabar, né, até custando a vida dele. Afinal, vai que ele estivesse lutando, né, e desmaiasse e o bandido matasse ele, né? Ele não pensou em nada, né? Ele simplesmente escondeu e deu, né? E como o Bell é um cientista, isso não faz muito sentido, né? Afinal, ele tem que estar, né, compartilhando sempre as informações com os outros pessoal, né, que tá trabalhando com ele, né? Então isso me incomodou bastante nesse episódio. E aí, vocês assistiu esse episódio? O que você achou do vilão Multiplex? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo dos filmes, séries, revistas em quadrinhos, mangás. Até o próximo vídeo, pessoal.